Laísa Peixoto será a primeira astronauta brasileira em missão espacial. Vamos falar sobre essa história muito interessante aqui dessa mineira, né, que vai fazer um lançamento espacial e vai participar de uma missão em 2029. Tá bom? Então, tá falando aqui que a Laísa Peixoto será a primeira brasileira a ir ao espaço. A jovem natural de Contagem anunciou que foi selecionada como astronauta de carreira e integrará o voo inaugural da empresa Titan Space, previsto para 2029, comandado pelo astronauta veterano da NASA, Bill McArthur. Tá bom? Ela representará ao Brasil uma nova era de exploração espacial com viagens para estações espaciais privadas e futuras missões tripuladas à Lua e Marte. Abre aspas, é uma enorme alegria representar o Brasil como astronauta em uma era que mudará para sempre a história da humanidade. É uma honra levar a bandeira do Brasil comigo, a primeira mulher brasileira a cruzar essa fronteira, comemorou Laísa em publicação no Instagram nessa quinta-feira, dia 5 de junho de 2025. Bom, agora, a cientista deve prosseguir seu treinamento com voos suborbitais e missões privadas ao espaço, em paralelo com a formação como piloto. Ainda não caiu completamente a ficha, mas sinto uma gratidão imensa por toda a trajetória percorrida até aqui e por todos que fizeram e fazem parte dela. Esse era o sonho mais impossível que eu poderia ter. Interessante, aqui vai umas outras coisas e por aí vai. E aí a gente precisa começar a analisar essa história aqui. Eu relutei muito para fazer esse vídeo. Um assunto que eu já tenho pensado muito a respeito ao longo do tempo, mas hoje acho que passou do limite. Eu fui fazer uma pesquisa a respeito dessa história da Titan Space, dessa moça. O espaço fica aberto aqui para ela poder se pronunciar, fica à vontade. Mas a gente precisa falar sobre muitas inconsistências que existem no currículo dessa moça. Lembrando que isso não é nada porque ela é mulher ou por causa de que eu inveja minha, porque ela faz isso de forma nenhuma. Eu torço muito para que mulheres de todo o mundo, inclusive as brasileiras, tenham direito de ir ao espaço, porque não tivemos nenhuma brasileira que fez esse feito ainda. Mas a gente precisa falar sobre verdade. Tá bom? Sobre verdade, que é algo que está faltando muito nessa história. Então é o seguinte, a gente foi analisar o currículo da Laísa, a gente foi analisar as conquistas que ela diz ter, entre outros pontos, e a gente fez um relatório aqui a respeito disso tudo. Tá? Então a ideia aqui é mostrar para a imprensa brasileira, é o principal ponto, de que quando você fizer uma matéria jornalística, você precisa procurar as fontes, o embasamento e mostrar se aquilo faz sentido ou não. Então vamos fazer aqui o nosso trabalho de apuração jornalística para mostrar e você tirar as suas conclusões a respeito dessa história, tá bom? Então, a gente reuniu uma série de informações aqui a respeito do currículo dela, como Laísa Peixoto, uma jovem de 22 anos, blá blá blá, ganhou o destaque anunciado 5 de junho, será a primeira mulher brasileira a viajar no espaço com a missão da Titan Space Industries em 2029, comandado pelo astronauta Bill McArthur, beleza? Então a gente fez uma pesquisa, a gente usou a inteligência artificial para uma série de coisas, mas eu verifiquei todas as fontes, inclusive eu encontrei muito mais fontes, muito mais inconsistências do que a própria IA conseguiu encontrar. Então eu fiz uma verificação bem grande a respeito disso tudo. Então a gente olhou o LinkedIn dela, a gente olhou os projetos que ela disse que ela participou e por aí vai, tá bom? Ela disse que está inclusa na Forbes Under 30, isso que realmente é verdade, e o Advanced Space Academy da NASA em 2022, tá bom? Além da descoberta do asteroide LPS 0003 em 2021, que isso é verdade realmente, mas a gente vai explicar um pouco mais também. Estudou em instituições de elite como MIT e Columbia, Fundação Elliptica Foundation, uma organização STEAM que planeja o World STEAM Summit em dezembro de 2025. E aí a gente começou a levantar algumas coisas aqui que não batem, né? A respeito do passado e futuro dessa história toda. A primeira parte aqui que eu acho que é importante, a descoberta do asteroide, ela realmente participou de uma campanha de caça a asteroides da NASA em parceria com a International Astronomical Research Collaboration. E aí, realmente isso aconteceu, mas esse programa, gente, ele é um programa geralmente que você analisa imagens e descobre, e você ganha um nome provisório ali a respeito desse asteroide. Significa que isso é ruim? Não, não, de forma nenhuma. Mas no sentido assim de que não foi uma observação direta ou alguma coisa do gênero para poder ser considerado algo gigantesco, mas isso é bem comum e até bacana. Então isso, eu vou dizer que de tudo que a gente vai analisar aqui, isso não é nenhum problema, tá bom? Agora,
Agora, a gente começa a ver aqui que, por exemplo, Advanced Space Academy. Programa descrito como uma experiência educacional para jovens com simulações de missões espaciais e treinamento em microgravidade. Isso aqui, a fonte é o jornal Hoje em Dia aqui, tem todas as fontes aqui para quem quiser depois verificar, a gente vai deixar na descrição também. Tá? Uma coisa interessante é que nós fomos atrás desse treinamento, que ela falou que ela fez, e esse aqui do US Space and Rocket Center, tá bom? Ele é um Space Camp. O que é um Space Camp, gente? É um treinamento para fins educacionais. Ele não é um treinamento oficial de astronauta, tá bom? Significa que é ruim? Não, significa que é uma atividade recreativa para fins de divulgação científica, né? Incentivo a crianças que tenham essas atividades. Então, esses projetos aqui, eles são pagos, tá? Então você não é selecionado, você paga para participar, tá bom? Tá vendo aqui, ó, agende aqui. Esse Advanced Space Academy foi o que ela disse que fez, que custa $2.000, tá bom? Assim, pô, mas é uma parada assim que é inútil? Não, não é inútil, é legal, mas não é um treinamento oficial de astronauta, gente, tá bom? Eu fiz o treinamento oficial, quer dizer, eu fiz um treinamento de astronauta na NASA, que é o ATX, que é legal, que é bacana, mas ele não tem nenhum valor, tá bom? É uma atividade recreativa que você paga e participa. É legal pra caramba, é extremamente divertido, mas como algo lúdico, tá bom? Como algo lúdico, como se fosse um acampamento de férias, só que voltado para a área espacial, que é o que o pessoal geralmente faz pra curtir. É um negócio legal pra caramba, a gente não tá diminuindo a diversão do negócio, mas ele não é um treinamento de astronauta. Você não pode considerar isso um treinamento de astronauta, tá bom? Como se você fosse um astronauta por causa disso. Tudo que eu tô falando aqui, ele vai ficar meio que permeando entre o que é verdade e o que é exagero, tá? E esse é o ponto que é o que acaba complicando essa história bastante. Então, se você quiser fazer um desses cursos aqui, óbvio que você tem uma idade para fazer e tal, mas senão você pode fazer o para adulto também, você paga e faz o curso. É bacana, você vai se divertir, você vai aprender umas coisas bacanas realmente, mas isso não te torna um astronauta, tá bom? Isso não te torna nem um candidato a astronauta, isso não te torna a nada, tá bom? Isso te incentiva talvez a ver se é aquilo que você quer mesmo, que é muito bom, já é muito interessante, tá bom? Mas isso, não, falei, não te dá nenhuma base para se tornar um astronauta de carreira, como até mencionado em alguns pontos dessa história toda. Então, isso aqui ela falou que ela criou uma vaquinha para custear a viagem, tá aí tudo bem, tá aí independente de nada. Então a participação no Advanced Space Academy é verificável, beleza, tranquilo, mas o programa é educacional, não um treinamento oficial de astronauta da NASA. Chamar isso de treinamento de astronauta pode ser um exagero, pois não equivale à seleção para missões espaciais, certo? Então é isso que eu tô falando. Isso não é algo regulamentar que um astronauta faz para se tornar um astronauta, entendeu? Pode fazer porque é legal, bacana e tudo mais, mas isso. Forbes Under 30, tá bom? Falou que ela foi incluída na lista do Forbes Under 30 em 2023, o que é realmente verdade. Verificamos no site da Forbes que ela realmente tem um perfil lá no Forbes Under 30, o que a gente já imaginava que seria verdade, tá bom? Então aqui Laísa Peixoto, 20 anos, blá blá blá, tem aqui as coisas aqui. Coisa interessante, Forbes Under 30 não é algo que você faz o seu trabalho e acaba sendo reconhecido por isso. Ou seja, eles encontram as pessoas e falam, pô, o que você acha de você entrar nessa lista aqui? Não. Ele é um programa onde você pode se qualificar para isso da seguinte maneira. Você faz que essa versão nacional aqui do Forbes Under 30 é publicada desde 2014 e já homenageou 718 nomes, tá bom? Só que você pode se inscrever com isso, o investimento do primeiro lote, que vai até 31 de maio de 2024, é de R$ 999. Ou seja, você paga para ser analisado por uma banca de pessoas aqui, para saber se você presta ou não presta. Você não foi selecionado porque você tem um grande mérito, você pagou e aí você aparece, tem um hot site aqui que você aparece e por aí vai e você vai ser indicado aí para alguma coisa, tá bom? Para aparecer no site da Forbes, que é um nome muito forte. Só que a Forbes ganha um dinheiro absurdo com isso. Então, edição anteriores, ó, 2023 até nem tem mais edição, depois de 2024 ainda nem saiu. Essa edição tá meio do ano, nem sei se esse prêmio existe ainda. Então, ainda estão os homenageados. Então, assim, tem aqui o nome dela? Sim, tem. Isso é um fato. Tá aqui, tal, né? A gente não tá falando que ela não estava na lista, porque ela realmente estava. Mas significa que a relevância disso aqui é zero. Tá? É zero. Beleza? Negativa. Tá? Então, aqui coisas que ela fez aqui
que citam no Forbes Under 30, beleza, pode ser o que a pessoa colocar lá, é o que ela coloca, e ponto final. E aqui fala que a inclusão na Forbes é um reconhecimento significativo, mas o artigo menciona que ela lidera um projeto na NASA, o que carece de fontes primárias. A menção ao Manhattan College contradiz outras fontes que indicam a FMG como sua instituição principal. É isso aqui que ficou... Aí a coisa começa a ficar muito estranha. Mas muito estranho. Ó, tá falando aqui que ela entrou na UFMG em 2022 inscrita como estudante de física lá nessa faculdade, que é a Federal de Minas Gerais. Coisa interessante. Eu estudei geofísica na USP e falo, não tenho vergonha nenhuma de falar que eu não terminei a faculdade, tá bom, gente? Eu não tenho vergonha. Nunca menti isso pra ninguém, tá bom? Ninguém. Dei palestra, participei de tudo qualquer canto e nunca neguei que eu não terminei a faculdade. Sempre falei. Estou falando aqui, inclusive. Eu não terminei outras faculdades. Eu terminei outra faculdade e um MBA, mas não terminei a geofísica, por mais que eu tenha chegado próximo de terminar, tá? E aí fala que ela foi para o Manhattan College em 2023, que estuda física e computação. Vamos supor aqui que ela realmente saiu da UFMG e foi para o Manhattan College, o que é bem possível. O que é estranho é que fala que MIT e Columbia em 2005. Em 2005, matérias como a da CNN Brasil, que está aqui, mencionam estudos em engenharia de aprendizado de máquina no MIT e um mestrado em física quântica na Columbia, o que é muito estranho. Porque graduações de física regulares, elas não são rápidas. A USP você demora 5 anos, se você for um gênio, você faz em 5 anos. Se você for uma pessoa com QI um pouquinho acima da média, você consegue terminar ela no limite ou se você vai atrasar a graduação. Tá? Eu conheço pouquíssimas pessoas que se formaram em física diretamente, sem problemas de atraso na graduação no Brasil, e muito menos que tenham de 2023 a 2025, ela saltou da faculdade para o mestrado em física quântica na Columbia, tá? E aí, isso também carece de fontes, tá bom? Então, completar uma graduação na UFMG, estudar no Manhattan College, fazer cursos do MIT e iniciar um mestrado na Columbia entre 2020 e 2025, dos 18 aos 22, é teoricamente possível, realmente, mas extremamente desafiador, especialmente considerando outras atividades. NASA, palestras, Elliptica Foundation, a falta de detalhes sobre os programas do MIT, cursos de verão online ou na Columbia sugere possível exagero. O que a gente realmente verificou tudo isso, tá bom? Eu não tô falando aqui sobre coisas que eu não olhei, tá bom? Eu fiz uma pesquisa bem extensa sobre isso para poder identificar o que está acontecendo. Então, assim, fazer tudo isso é realmente possível, mas não fecha a conta. Não fecha a conta, cara. Tá parecendo muito a história da BOPS, tá bom? Então, a gente torce para que isso tudo seja verdade. Tá bom? Torce mesmo. Envolvimento com a NASA. Laís alega liderar o projeto na NASA desde 2023. O MADS, Mars Adaptive Support System, descrito como uma sonda para Saturno, que não ficou muito claro, que é só uma confusão que ele fez na análise da fonte, ou um sistema de suporte para missões a Marte usando IA. A Aquamum, um projeto para extrair Aquamum, um projeto para extrair água da subsuperfície lunar. Esses dois projetos eu não encontrei em nenhum lugar. Não existe um site da NASA. Não existe nenhuma publicação relacionada a isso, muito menos de liderança a respeito dessa história. Experimento em gravidade zero, planejado para 2024, sendo a primeira brasileira a realizá-lo. Ela diz em determinadas reportagens que ela vai fazer um experimento em 2020, que ia fazer um experimento em gravidade zero em 2024, coisa que nunca aconteceu e nunca foi mencionado de forma real que fosse acontecer. Tá bom? Nem para suborbital, nem para orbital, nem nada do gênero. Então essa história já vem se arrastando faz um tempinho e isso vem cada vez piorando, tá bom? Mission Concept Academy, cientista principal no programa Orbital Study of Vapor Plumes of Enceladus, tá? Coisa interessante, a gente encontrou o estudo, né, ou pelo menos o que parece ser estudo, porque a gente não encontrou nenhuma referência realmente real a respeito dessa história, e a gente pode mostrar aqui com toda a tranquilidade, tá bom? Que seria esse aqui, Enceladus Orb Lander, tá bom? A gente olhou tanto o resumo, né, desse trabalho, quanto o trabalho em si, que você pode baixar ele aqui, né, e avaliar. A gente baixou ele aqui também, deu uma olhada. Não tem nenhuma citação a Laísa nesse momento, nesse estudo, em nenhum ponto, tá bom? Ou seja,
o que eu acredito é que ela participou de uma parada educacional a respeito. E, assim, se você olhar as pessoas que estão aqui, ó, nos autores, os caras têm umas... E olhar o currículo, o Lattes, o equivalente dele, é... Cara, essa galera tem um currículo do tamanho de um rolo de papel higiênico, tá bom? E não é o caso que assim, são pessoas que estão fazendo um trabalho extremamente complexo a respeito desse desse tipo de estudo, tá bom? Então, todas as análises que a gente fez até agora, as únicas fontes que a gente encontrou são fontes que ela mesma cita, tá? Sem ser a da Forbes, né? Pra valer. Então, também vamos fazer justiça aqui, tá? Essas partes da NASA não tem nada, tá bom? Não existe nada concreto a respeito disso, tá bom? E aqui, fontes, ausência de menções sugerem fontes, né, ou fontes oficiais sugerem que são projetos estudantis ou colaborações menores, não iniciativas principais da NASA. Isso é óbvio. Só que a imprensa brasileira começou aqui com arroz e feijão. Tá? Ninguém foi verificar. Eu fiz essa. Tipo, eu verifiquei em 5 minutos a primeira parte, que muita coisa que não fazia sentido. Tá bom? E depois eu falei, não é possível, cara, que eu devo estar maluco. Tá? O experimento em gravidade zero não foi documentado em 2024 conforme esperado, o que levanta dúvidas sobre sua realização. Isso aí a gente sabe que não foi realizado mesmo, né? E aqui, consistência, a ligação de liderar equipes da NASA aos 19, 20 anos é improvável, sem publicações ou relatórios oficiais. É mais provável que Laísa participe de programas educacionais, como eu falei, como estágios ou colaborações universitárias. Uma descrição de líder parece exagerado, porque realmente é. Tá bom? Porque realmente é. Beleza? Então, e aí piora, né? Calma que piora, né? A Titans Space Industry é uma empresa aeroespacial privada com um site que anuncia um spaceplane reutilizável para até 330 pessoas, com voo inaugural em março de 2029, comandado por Bill McArthur, um astronauta veterano da NASA. Tô bom, beleza. E isso tudo é onde começa essa história, dizendo que Laísa Peixoto será a primeira astronauta brasileira em missão espacial. Conheça, tá bom? Então tá bom, a gente foi atrás da Titans Space. A gente foi atrás de descobrir como que funciona a Titan Space, como que são as instalações dela. E eu vou mostrar aqui as instalações, as nababescas instalações da Titan Space. É isso aqui. É um prédio comercial em Orlando, tá? Prédio comercial em Orlando, por uma suíte, que é, né, um equivalente a um escritório, que não tem nada de industries, né, na prática aqui. Então, é um prédio comercial que tem um escritório. Aí você fala assim, pô, mas os caras não vão fazer um ônibus espacial para 330 pessoas? Não tem nenhum galpão? Não existe. 2029, daqui 4 anos, tá certo? Mas você acha que, beleza, não, vamos supor que os caras realmente estão começando. E aí a gente, mas as concepções da empresa são interessantes e por aí vai. Então a gente abriu o site da Titans Space Industry. E esse aqui é o site deles, tá? Mostrando aqui o voo, como é que vai ser e por aí vai. Detalhe para essas animações muito interessantes e muito bem feitas, muito calcadas na realidade, a respeito de uma estação espacial e do veículo deles. E aí a gente entra aqui no Space Planes aqui deles, para ver um pouco mais a respeito dessa história, tá? Que o site é muito bem feito, por sinal, né? Que não tem nada, né? Não tem nada. E aí a gente vê aqui o vídeo que eles colocam aqui a respeito da missão, que mal fala sobre o veículo em si, né? Tá falando sobre permanência comercial na Lua e por aí vai, com animações que o Kerbal Space Program tem coisa muito melhor. Tá? Tem coisa muito melhor, tá certo? A respeito de gráficos e por aí vai, tá bom? Então, se você olha aqui... tudo assim, LEO Space Station, seria uma estação espacial em órbita terrestre baixa. Cara, esse conceito, tá falando, o conceito desse avião aqui, que eles falam, esse Space Plane, seria decolar de um aeroporto, meu Deus do céu, cara. O Kerbal Space Program tem coisa feita por um menino de 10 anos, que tem muito mais consistência e ciência do que essa porcaria. Tá? Então isso aqui não existe, isso aqui é mais uma daquelas picaretagem, do caso da Titan Space, estou falando especificamente, a respeito de espaço, querendo enganar trouxa e otário, e principalmente gente que vai botar dinheiro nessa porcaria, achando que é verdade que vai acontecer. Isto não vai acontecer, tá bom? Isso não vai acontecer. Eu dou pirueta, de pulo que chama de
paraquedas pelado se essa porcaria acontecer em 2029. Tá? Dando pirueta ainda. Assim, porque não é possível que ninguém da imprensa abriu a porcaria desse site pra ver que isso aqui é uma mentira sem tamanho. Isso aqui não tem nenhum fundo absoluto de verdade, de nada. Tem uma foto que acabou de mostrar que o bagulho abre, a ponta do tal do avião abre na lateral. Pelo amor de Deus. Cara, tipo, para 330 pessoas isso não tem nada de verdade. Nada disso aqui é verdade. Tá? Isso aqui, até história de ficção vagabunda é melhor. Tá? Ou seja, isso aqui é só abrindo um caminho, um paralelo, não é um parênteses aqui com relação a esses tipos de projeto, porque isso aqui é uma palhaçada sem tamanho, tá? Esse Arca Space, a outra lá Spin Launch, tudo picaretagem. Tudo picaretagem, tá? E aí fica gente achando que isso realmente vai acontecer. E aí tem que vir, aqui fica parecendo chato, babaca, capaz de tomar um processo por causa desse vídeo, porque eu tô dizendo a verdade que isso aqui é mentira. Tá? Isso aqui não existe, isso aqui não tem... a SpaceX, que é a empresa mais soda da história da exploração espacial, não consegue nem chegar perto disso aqui, mas isso aqui é verdade. Tá? E aí, continuando, como vocês achassem que não foi o suficiente, né? É óbvio que aqui ele fala que falta de histórico, não tem missão da Titan Space antes de 2025, e por aí vai. A Laísa não tem menção no site dos caras. Tá bom? Ela não tem nenhuma menção aqui no site dos caras, a gente realmente verificou, e não tem nenhuma menção. E se você quiser participar dessa missão aqui, quer ver? Você consegue colocar aqui, ó, tem um lugar aqui, Apply for Mission Participation. Você pode entrar simplesmente aqui e botar você pode, pagar $1 milhão ou por convite, em março de 2029. E aí você vai lá e cria pega um formulário, que isso aqui tá um UX horroroso, que eu até abri o formulário, mas é tão ruim, aqui ó, Direct Form. Aí você preenche esse formulário safado aqui, onde você simplesmente, before continuing this term, we like you to read and agree with our manifesto. E por aí vai. Todas essas coisas que tem aqui, você não tem praticamente opções, é sim e ponto. Ou seja, você coloca as suas coisas, aqui os seus dados, X, sei lá pra quê, e você manda pra eles. Tá bom? E tem até o quanto você ganha e por aí vai. Isso aqui é muito esquisito, cara. Isso aqui é muito esquisito, tá bom? Quero crer que a Laís está caindo num golpe, tá bom? Está caindo num golpe, tá certo? Então, não tem como isso aqui ter 330, de 15 a 330 astronautas partindo de aeroportos com propulsão híbrida. O que é propulsão híbrida? É um avião funciona elétrico com jet A? Ou é um motor de foguete híbrido que funciona com parafina, por exemplo, e óxido nitroso? Não é falado, tá? Isso aqui é nada explicado, óbvio, né? É sempre informações vagas, né? Tá? E aí tem outras coisas aqui, voltando para o caso da Laís especificamente, que é Elliptica Foundation. Laís afirma ter fundado a Elliptica Foundation, uma organização sem fins lucrativos para STEAM no Brasil, que planeja o World STEAM Summit em dezembro de 2025. Tá bom? Coisa interessante, a única referência disso é no LinkedIn dela, para valer. Tá nem na bio dela falar isso. Aí isso aparece aqui na matéria, falando que ela vai fazer nas várias matérias recentes aparecem isso. Essa aqui, acho que especificamente da CNN, não está. Mas aparece em uma matéria do Tempo, que está aqui. Ó, isso aqui. Mineira que achou asteroide vai construir. Asteroide vai construir experimento de gravidade zero da NASA. Aquele que não aconteceu, tá? Falando aqui que ela vai fazer Elíptica aqui, ó. Além de todos os efeitos, ela também é criadora da plataforma educacional Elíptica, em que crianças e jovens de todo mundo podem ter acesso a cursos gratuitos de ciência e acesso a oportunidades de pesquisa. Por meio dessa plataforma educacional, o jovem fundou o World STEAM Summit, um evento de ciência, tecnologia, engenharia e matemática que conecta estudantes de diversas localidades. O evento conta com 100 participantes de mais de 100 países, além de astronautas, pilotos, pesquisadores, artistas e outros profissionais como palestrantes voluntários. A primeira edição do World STEAM Summit vai acontecer nos dias 8, 9 e 10 de dezembro. As inscrições abrem no dia 16 de outubro no site elliptica.org. Vamos lá, vamos abrir o elliptica.org. Não existe. Aí você fala assim, pô, beleza, né? Tranquilo. Detalhe, isso aqui aparece nas matérias de 2025, a respeito desse World Summit aqui, que simplesmente não existe,
né? Só que tem um outro detalhe, isso também, pelo que eu lembro, isso eu vou até verificar aqui agora para não falar bobeira, isso está em vários pontos de perfis que são passados, atribuídos a ela. Inclusive, inclusive em 2025. Só que essa matéria aqui, ela não é de 2025, essa matéria é de 2023. Tá bom? Tá aqui até, tem aqui até quando que é feita essa aqui, ó. Publicado em 13 de outubro de 2023. Tá bom? Esse World Summit, o World Steam Summit não existe nenhuma referência a isso em nenhum lugar da internet, tá bom? E astronautas, pilotos, pesquisadores, artistas e outros profissionais como palestrantes voluntários, seria muito bom ter um evento assim, realmente eu concordo, eu acho que seria sensacional. Porém, não é possível que um evento com pessoas de mais de 100 países e tantas personalidades não tenha uma foto, uma menção, um site, um nada, tá bom? E inscrições abrem no dia 16 de outubro no site elliptica.org, o site que não existe. E por sinal, fala que em outro ponto, que esse World Summit, Steam Summit vai acontecer no final de 2025, em outra matéria que eu encontrei também. Então, ou seja, isso eu não sei o que é, tá bom? Vamos falar assim, tá? Então, a coisa vai piorando, né? Vai piorando, vai piorando, vai piorando. Então o que a gente tem aqui a falta de presença pública da Elliptica Foundation, que não existe. Essa Elliptica Foundation, ela não existe, não tem site, não tem nada a respeito disso, tá bom? Não existe, não existe nada a respeito disso, que pelo menos que esteja público. Pode ser que esteja nos arquivos dela, mas isso não está público, tá certo? Então, aqui a gente tem uma tabela das inconsistências, tá bom? Graduação na UFMG, estudos no Manhattan College, MIT, mestrado na Columbia, aqui as evidências e tudo mais, e por aí vai. O que eu quero dizer com isso? Com essa história toda, tá? Colocar uma roupa de astronauta azul não te torna um astronauta, tá bom? Não te torna um astronauta, não te torna um ser humano melhor, nem pior, tá bom? Mas não te torna um astronauta. Fazer um Space Camp te torna uma pessoa talvez mais realizada, mas não te torna um astronauta, tá bom? Você dizer que você é um astronauta não te torna um astronauta também, tá bom? E se você verificar no Instagram dela a respeito, né, das coisas que... E ela me segue, tá? Eu tô falando isso aqui, ela me segue, tá bom? Mas eu tô verificando as coisas que são verdade. E sim, como falei, o espaço está aberto a qualquer momento que ela quiser bater um papo aqui com o Space Orbit, eu faço uma live, ou até gravo na íntegra e solto para ela poder explicar tudo isso. Porque aí ela tem o direito de poder falar que eu estou errado, tá bom? Tem total direito de poder falar que eu estou errado. Total direito. E se ela te mostrar né, as provas das coisas que ela alega que ela faz, pô, eu vou ser o primeiro a falar, pô, errei, perdão, peço desculpas públicas e falo né, a respeito dessa história, porque eu não tenho compromisso com o erro, e se eu estiver errado, eu realmente vou falar que estou errado, sem problema nenhum, e vou dar os parabéns pelas conquistas que ela tem, tá bom? Então, porque... só que isso aqui não se calca na realidade, pelo tudo que eu vi. Aqui até, ó, tá dizendo aqui, parabeniza a AEB, a mineira foi selecionada para o curso Advanced Space Academy, onde será treinada como astronauta. E aqui colocou várias coisas. Programa Espacial Brasileiro, AEB, Ciência, Ministério da Ciência e Tecnologia, Pátria Amada Brasil e tudo mais. Só que tem uma coisa, a AEB não faz esse tipo de endosso. Eu sei disso porque eu tenho contatos na AEB. Tá bom, gente? Eu tenho contato na AEB e eu sei de casos parecidos que pessoas queriam que a AEB chancelasse, e isso não sei se era o caso dela exatamente, tá? Eu não vou falar que é o caso dela exatamente, mas chancelasse um curso que a pessoa fosse fazer porque ela quis, tá? E dissesse que foi a AEB que mandou, tá bom? A AEB não tem programa de astronauta, tá certo? Beleza? O Marcos Pontes foi escolhido em outro momento, em outra época, e ele era da FAB, e era um cara, assim, pode discutir o que for do Marcos Pontes, tá? Mas não muda que ele é um cara graduado, extremamente inteligente, e que realmente fez uma série de treinamentos e tem os seus méritos. O que fizeram com ele com relação ao fato dele com a Soyuz depois é uma questão política, não é uma questão técnica. Então, não é cabível a gente poder acreditar que isso tudo realmente seja a mais pura verdade. Tá bom? Então assim, vou ser bem sincero, esse vídeo é muito polêmico, tá bom? Mas não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira, não é a quarta vez que eu vejo esse tipo de coisa acontecer na internet, de pegar pessoas que falam que vão para o espaço, tá bom? Que vão para o espaço, não é que podem ir para o espaço, que vão para o espaço
e não tem nenhuma carreira no espaço, não tem nenhuma referência anterior, não tem nenhuma projeção dentro de agências espaciais reconhecidas, e agora com essa história da aviação, das missões privadas, ter empresas privadas, começam a aparecer essas coisas malucas, tá bom? Eu, como eu falo pra vocês, eu quero estar errado, tá bom? Eu quero estar errado. Eu vou incentivar todo mundo a querer ser astronauta, a querer curtir ciência de foguetes, a querer fazer foguete, por aí vai, seguir na carreira e por aí vai. Mas ser alguém íntegro, alguém verdadeiro, com uma história respeitável, onde você construiu uma história e você foi lá e criou. Ah, mas o cara é rico, o cara é pobre, não interessa, cara. Se o cara for rico e conseguir chegar muito bom, se ele for pobre, putz, melhor ainda, ele vai poder melhorar a condição da vida dele. Agora, o que não dá é pra gente dizer que pegar coisas que são bastante enviesadas e transformá-las em verdades absolutas, tá? Então, eu acredito sinceramente que essa história é muito estranha, tá bom? A mídia não fez a verificação básica a respeito do que vai acontecer, iria acontecer nessa missão. Essa empresa não existe, essa empresa é uma picaretagem sem tamanho, assim como várias das coisas que a gente viu por aqui e que são bastante inconsistentes que a Laísa fala, tá bom? Lembrando, Laísa Espaço está disponível para você falar a respeito do que você do seu currículo e tudo mais, e até participar aqui de uma live no Space Orbit para falar sobre tudo isso, tanto presencialmente quanto online, o que você achar melhor. A gente vai ter um maior prazer de te receber aqui no nosso escritório para que você fale um pouco sobre a sua vida, fale um pouco sobre as suas conquistas e mostre o seu currículo, porque pelo que você diz, ele é muito bom e a gente, se ele for realmente aquilo que a gente viu, né, verificou, ou que, dentro do que você alega, vai ser muito bom ter uma pessoa como você à frente aí de projetos que sejam relacionados ao Brasil no espaço, tá bom? Deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal aqui, por favor, se puder, manda uma ajuda pra gente, que muito provavelmente a gente vai tomar um processo por causa desse vídeo, mas eu não poderia deixar de falar a respeito dessa história, porque o meu compromisso sempre foi com a verdade dos fatos, né, e trazer o espaço para mais perto de vocês de verdade e não da forma com que eu penso na minha cabeça.